Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. A verdadeira águia reconhece o chamado da palavra de Deus, porque é uma águia. Ao nascer do sol, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. O Jordão da Vida, irmã Eleide cantando em momentos no tabernáculo da fé. O Jordão da vida que tenho de passar, tão grande é seu fim que não posso enxergar. Minhas forças parecem que vão se acabando. Oro eu então ao meu mestre, pode ele assim me sustentar. Dá-me tua mão, Senhor, dá-me tua mão, meu Pai, não me deixes cair por onde eu andar. O soldado de Cristo não pode parar, e eu, sendo um soldado do Mestre, preciso continuar. Também vejo eu as ondas que aqui se revoltam, e o meu barquinho quase a naufragar. Mas eu vejo meu Jesus nas ondas andar, e com toda a autoridade faz o Jordão se aquietar. Aquieta-te, Jordão, ouço Jesus dizer, assim posso te falar. Tens que me obedecer, e o Jordão da minha vida se acalma. As ondas me obedecem e meu coração goza calma. Aquieta-te, Jordão, ouço Jesus dizer, assim posso te falar. Tens que me obedecer, e o Jordão da minha vida se acalma.
as ondas me obedecem e meu coração goza calma. A verdadeira águia reconhece o chamado da palavra de Deus, porque é uma águia. Ouvintes, vamos lembrar mais uma vez que vários animais e ave também, aves, são tipos de Deus, de Jesus Cristo e do crente em particular, do Filho de Deus. Nós estamos vivendo a era da águia. São 4 animais, 4 bestas que operam no Novo Testamento. É o leão, o boi, o homem e, por último, a águia. A águia fala da revelação, vai às alturas e tem uma aguçidade para ver lá de muito alto um pequeno ratinho aqui embaixo. Ela fala dos profetas. Um profeta é uma águia. E aqueles que são revelados e creem nas profecias, isso não se refere à profecia carismática, mas a profecia da palavra. Creem nos profetas, são prósperos. Então são comparados como águias. E na mensagem ao nascer do sol, o profeta de Deus está tomando a águia. Nós vimos aquela águia sendo chocada por uma galinha, aquele ovo, saiu aquela águiazinha e logo ela foi chamada a seu tempo pela águia mãe e ela ganhou as alturas. Então a verdadeira águia reconhece o chamado da palavra de Deus. Por quê? Porque é uma águia. Ela pode ver, ela tem a aguçidade espiritual. E sendo assim, a mensagem é uma águia chamando uma águia. Uma águia chamando a outra águia. Foi o que aquela águia-mãe fez. Chamou a águia filha. E ela entendeu e saiu do galinheiro. A palavra chamando a palavra. Um fundo clamando a um fundo. A palavra chamando a palavra. Ela não é para o incrédulo. Ela é para o crente.
E a palavra chamando a palavra exatamente antes da fundação do mundo. Quando Jó disse, ele me chamará, eu lhe responderei, isso já havia acontecido antes da fundação do mundo. Por isso, os nomes dos eleitos de Deus, das águias de Deus, foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Agora eles falam de religião mais antiga, religião mais velha. A palavra predestinada vai para a palavra escrita para a hora. Então, Deus distribuiu isso, tratando com os gentios, em 7 eras, em 7 dispensações. E não deixando por menos, agora, nesta era de Laodiceia, Deus leva a palavra predestinada, vindo para a palavra escrita desta hora. Quem tem ouvidos, ouve, entende e atende. Você então reconhece a sua posição e a busca. Você busca tomar a sua posição. Este corpo terrestre é vivificado e trazido à obediência à palavra de Deus, a qual o chamou, pelo Espírito vivificador de Deus. E isso nos traz o dia da ressurreição, a ressurreição de Jesus, não propriamente o dia da ressurreição de Jesus, mas a ressurreição de Jesus, a ser uma experiência contínua e vitalícia, para todo sempre. Não é de data em data, de ano em ano, que esse poder vivificador é exercido por Deus. O dia que a águia de Deus, que é você, tomou conhecimento dessa voz, esse poder vivificador ressoou dentro de você como o poder da ressurreição. Quando aquela águia quis saber como podia subir ali onde estava sua mãe, ela não podia ter nenhuma matemática, nenhuma resposta dogmática, eclesiástica, sistemática, gramatical, para fazer aquilo. Ela simplesmente ouviu uma coisa que ela nunca havia ouvido dentro do galinheiro. Você pode. Ela nunca tinha ouvido isso. Bate as asas. Ela tinha visto tanto bater de asas de galinhas, mas que não saíam do chão. De 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Ela não entendia bem, o que significava isso. Haviam lhe ensinado, aliás, não haviam lhe ensinado isto.
porque também não sabem. Cada um dá o que tem. Você vai esperar alguém, um mestre que não tem altura de águia, te ensinar a altura? Te levar para as alturas? Então diziam, tu não podes subir mais alto do que podes saltar. Saltar é uma coisa, voar é outra. E você não pode voar mais alto do que aquilo que você pode saltar. A altura que um homem salta é a altura que ele voou. Então haviam-lhe dito que ela era um pintainho. Agora, o mais, porém, entra em ação. A águia lhe diz, essa doutrina não é certa. Essa questão de 3 pessoas distintas não existe. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem usar o nome, não é batismo. Ela aguçou os seus ouvidos. O que é isto? Talvez tenha assustado até, mas vai conferir em Atos 2:38 e todas as referências bíblicas e a história até 300 anos depois de Cristo, ela encontra que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o nome Senhor Jesus Cristo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, Pai, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo. Mas a razão da incredulidade, da falta de natureza, de altura, da revelação da palavra para a palavra, sempre continua dizendo, não importa o que façam os pintinhos, não importa. Você também é pintinho. Não importa se ele come minhoca, se vive ciscando, você também nasceu aqui. Mas a águia diz para a águia, você é uma águia. Você não é um pintainho. É por isso que você não acerta com isso. É por isso que você não sente bem com isto. A águia mãe disse, não, você não é daí. Tudo bem. Simplesmente comece a estender suas asas e faça exercício com elas. Você verá então que você começará a subir, a deixar isto para baixo, a deixar tudo que alimenta essa natureza da terra. A palavra sobe para a palavra. Jesus disse, as obras que eu faço, vós também a fareis. Aquele que crê em minhas obras que eu faço, também ele as fará. Porquanto eu vivo, ele também viverá. Foi isso que Jesus quis dizer. E se o Espírito daquele que ele ressuscitou dentre os mortos habita em vós, este mesmo Espírito vivificará vosso corpo mortal. Que é o que faz isto?
Escutem bem para que possam entender, porque eu quero que vocês, diante do poder da ressurreição, vejam que isso significa mais para vocês do que jamais tem significado qualquer outro domingo de Páscoa de ressurreição. O profeta está apelando. Eu quero que vocês vejam claramente. Sabemos o que Deus fez por ele, por si próprio. Porém, quero que vejam que não é algo que será feito. Deus tem feito o mesmo também por você. Se ele ressuscitou a Jesus Cristo, ele o ressuscitou por quê? Ele o havia abandonado no Calvário para que morresse, para que fôssemos salvos, que assim também pudéssemos ressuscitar como ele ressuscitou. Essa foi a razão dele fazer tudo por si mesmo, por si próprio, para então fazer tudo por nós. Teria que ser através dele próprio. Esse poder vivifica este corpo mortal no qual vivemos. Em outras palavras, o traz à vida. Possivelmente você caminhava em alguma ocasião aí pela rua, todo orgulhoso porque podia fumar um charuto ou um cigarro. E vocês, irmãs, em alguma ocasião pintavam a face, se encontravam com o cabelo cortado, se vestiam com shorts e faziam todas essas coisas. De repente algo clamou e você examinou e viu que era a palavra a qual lhe trouxe a vida. E você bateu asas, largou tudo isso para baixo, embaixo, e ganhou as alturas. Agora então já não farei estas coisas mais. Não estarei ciscando mais estas coisas que alimentam somente a ave da terra, de natureza terrena. Então o Espírito que levantou a Jesus dentre os mortos, ao morar em você, você sujeitará também seu corpo mortal, o qual é só pó dessa terra. Por isso deve ser sujeito, dominado, sujeito a crer. A quê? Sujeito a Cristo. E quem é Cristo? É a palavra. Em nome de Jesus Cristo. É a palavra e não a teologia, mas a palavra, o poder vivificador que cura, que liberta, que transforma. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente maravilhosa, por você ter parado para ouvir este programa maravilhoso dedicado a você. Muito obrigado. Este é o programa da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, localizado aqui em Brasília,
ali na CNF1, setor F Norte, no subsolo do edifício Praia Mar, em Taguatinga Norte. Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, subsolo do edifício Praia Mar. Nossos cultos ali são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Leve sua família, não perca nossos cultos. Deus tem uma bênção para você ali. A nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, no bairro Pedregal. Novo Gama está ali no entorno de Brasília, ao lado do Gama, muito próximo, muito perto, muito fácil para você estar conosco também. Nossos cultos ali no Novo Gama, na quadra 479, lote 16, no bairro Pedregal. Fica ali aos fundos do posto Ipiranga. Chegando ali na entrada do bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está localizada na 4ª rua, aos fundos do posto Ipiranga, viu? Fácil. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, grande culto temos ali de oração e adoração a Deus. Sexta-feira, amanhã, portanto, sexta-feira, às 19 horas, teremos culto de estudo da palavra, ensino de doutrina da Bíblia, onde você deve estar conferindo com sua Bíblia e sendo abençoado. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical, e às 18 horas, culto de curas, milagres e maravilhas a seu favor. Vá lá, leve sua família, juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Deus te abençoe, não desligue sua internet, porque teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Olha, divulgue esta página, estas programações para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Divulgue-a. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Divulgue isto, os horários de nossas programações, para que possamos alcançar mais gente como você, para ouvir e participar dessas programações. Deus te abençoe. Teremos mais meia hora de programação. Não desligue o seu aparelho. Teremos mais meia hora de programa Fé para Vencer ao seu favor. Continuemos, pois, sendo abençoado nesta Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. E foi carne naquele dia por meio do Filho, o noivo,
Então também é carne hoje por meio da noiva. Ao nascer do sol. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Cansados descansar e achareis perfeita paz. Ó, vinde a mim, assim vereis tranquilidade, doce paz. Tranquilidade, doce paz e alívios darei do trabalho e cansados ao redil virei. Aprendei de mim. Meu jugo é suave e meu fardo é de amor. Meu jugo é suave e meu fardo é de amor. Vinde, todos vinde descansar. Aos carregados de pecados darei a paz no coração. Deixai a alma angustiada e graça vos darei perdão. E graça vos darei perdão e alívios darei do trabalho e cansados ao redil vireis. Aprendei, aprendei de mim. Meu jugo é suave e meu fardo é de amor. Meu jugo é suave e meu fardo é de amor. Vinde, todos vinde descansar. Vinde, todos vinde
Se foi carne naquele dia por meio do Filho, o noivo, então também é carne hoje por meio da noiva. Ouvintes, esta é mais uma conclusão apostólica através do profeta desta era, na mensagem ao nascer do sol. Se foi carne naquele dia por meio do Filho, o noivo, então também é carne hoje por meio da noiva. Ele disse isso quando fez um relato acerca de uma repreensão que ele recebeu através de uma mulher pregadora. Uma mulher pregadora repreendendo ao profeta de Deus. E ela disse: agora, sem dúvida, você está tomando o lugar de Deus. Isto por quê? Porque na mensagem casamento e divórcio, que foi dado ao profeta através do pilar de fogo, quando ele entregou a mensagem, ele ficou desesperado, vendo que muitos casais, pais, mães, estariam com o rosto entre as mãos, pensando o que fazer. E quando Deus deu a ele a palavra para declarar que eles estavam perdoados e que não fizessem aquilo mais, não vivessem casando e divorciando como estava sendo o espírito, costume, e é até hoje, do americano. Então, se referindo àqueles que realmente haviam recebido a mensagem como águias de Deus, ele disse que os seus pecados estavam perdoados, que não fizessem mais aquilo. Então essa mulher pregadora ousadamente repreendeu o profeta neste nível. Agora, sem dúvida, você está tomando o lugar de Deus. Mas o profeta respondeu que não era bem assim. Ele fez menção do que Jesus havia dito a São Pedro e aos apóstolos, que aqueles a quem eles retivessem os pecados, então ficaria retido. E aqueles a quem eles perdoassem estariam perdoados. Aqueles que fossem escritos aqui na terra, por eles então estariam escritos nos céus. Quando ele disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, São Pedro fez essa declaração. Jesus lhe respondeu: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus te o tem revelado. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a ti te dou as chaves, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra, então será desligado nos céus. Essa é aquela revelação divina da palavra, a palavra feita carne. Aí é quando ele disse, se foi carne naquele dia por meio do Filho, isso quer dizer, a palavra estava em carne, o verbo se fez carne, o noivo, então agora também é através da carne, através dos apóstolos, através dos profetas, através da igreja revelada. Jesus disse, aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. São João capítulo 20, verso 23. A Igreja Católica toma isso e o atribui diretamente aos seus sacerdotes. Porém, isso não é correto. Não é bem isto. Foi a palavra espiritual e revelada a que o fez. Por isso, lhes mandou que fossem batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele sabia que eles bem sabiam quem era ele, Jesus. Ele falou com eles para batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque ele bem sabia que os apóstolos, que eles sabiam quem era Jesus. Sabiam qual era aquele nome que ele estava pedindo. Já visto que em Atos 2,38 e as referências, os apóstolos batizaram usando esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi a este tipo de gente, considerada nas Escrituras como águias de Deus, que receberam esta comissão. Então, se naquele dia isso passou para a carne, para o homem, para o apóstolo, então ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, um certo ministro também interrogou sobre isto. Pensa você que é muito necessário que um homem seja batizado no nome de Jesus Cristo? A resposta do profeta é exatamente a de Pedro. Sim, Senhor. Mas ele foi mais adiante, o ministro. Mas, irmão Branham, mesmo depois de haver sido batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a resposta foi essa, sim, senhor, porque a verdade é que tal pessoa não tem sido batizada. Você pensa assim, então daqueles do passado, Deus não cobra deles o que cobra de nós na última era. Todas as coisas foram restauradas. A quem mais é dado, mais é exigido. Então, tal pessoa que é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem usar o nome, não é batizada. Ela não tem sido batizada de maneira alguma. Em nenhum nome. Essa é a resposta do profeta. Isso deve interessar, deve ser uma grande mensagem para todos que estão nos ouvindo.
Porque esse é a mensagem ao nascer do sol. Agora, sempre, 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 a razão foi posta diante da palavra de Deus, entre a palavra e Deus, para aquele que não é águia. Porque o tema dessa mensagem está muito preso nesse assunto tremendo, natural da águia, cujo o ovo foi chocado por uma galinha. Então ela entendeu a voz de quem estava chamando. Ela não tinha uma razão ali entre ela e aquela voz. Mas a galinha tinha, os pintinhos tinham. Eles não entenderam nada, que linguagem era aquela. Aquilo os levaram a temer, a correr, a esconder. Mas a águia, a quem foi dirigida aquela voz vinda do alto, entendeu que ela deveria sair dali. Isso quer dizer, ela entendeu que deveria ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela entendeu que Deus enviou um profeta, Elias, na sua quarta manifestação, manifestando o ministério do Filho do Homem. Junto disto, o ministério do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Não há nenhuma razão entre isto e nós, aqueles que temos ouvido esta voz, sem nenhum tropeço entre, no meio disto. O eleito não vive cheio de interrogações, de especulações sobre terceira puxada, sobre trovões, sobre nada disto. O profeta chama a atenção, o homem a quem foram dadas as chaves, ele disse, em nenhum outro nome há salvação. Veja como ficou abolida a razão entre o batismo de Atos 2,38 com Mateus 28,19. Porque eles sabiam qual era aquele nome. Não há outro nome dado debaixo do céu, dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Não há nenhuma interrupção nisto, embargo para aquele que é águia. A salvação vem somente no nome de Jesus Cristo. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Tudo isso é Bíblia. Não há nenhum outro nome, nenhuma igreja, nenhuma hierarquia, nenhum título, nem nada, pois ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Jeová Jiré, Rafa, Manassés, todas estas coisas, ele é todas estas coisas. Então não há salvação em nenhum destes títulos. No nome de Jeová, não há salvação. Rosa de Saron, ainda sendo ele
se referindo a ele, porém não há salvação. Pai, Filho e Espírito Santo, não há salvação nesses títulos. Há salvação somente no nome de Jesus Cristo. Agora, qual é o embargo que um eleito tem? Qual é a dificuldade que um eleito tem em ver isto? Você encontra salvação no nome Rosa de Saron? Estrela da Manhã? Pai, Filho e Espírito Santo? O próprio Senhor Jesus disse, em meu nome. Ele disse que se pregasse o seu nome e o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as ações, começando por Jerusalém. Lucas registrou assim. O que diz o eleito? O que diz o Filho de Deus? O que diz a águia de Deus quando ouve esta voz, essa chamada da águia-mãe? Veja lá na história da águiazinha. O que ela fez? Ela ficou assustada, correu, escondeu debaixo das asas da galinha, do sistema que a criou? Não. Mas as demais aves não entenderam nada. O galo, o líder, começou a rosnar ali, advertindo, cuidado, é falso profeta, cuidado, isto é seita, é heresia. Mas a águia disse, não, isto é assim, diz o Senhor, isso é a voz do meu Pai. Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Em nome de Jesus Cristo, você tem paz nesta hora, porque ouviu e reconheceu a voz do Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosa gente maravilhosa, estamos chegando ao final deste programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, muito carinho, desejando a você o melhor de Cristo, para você e para a sua família. Este programa é o programa da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, localizada ali no Novo Gama, no bairro Pedregal. Novo Gama está ali no entorno de Brasília, ao lado do Gama, muito fácil. Novo Gama, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16, fica ali a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, na entrada ali do bairro Pedregal, está a nossa Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília. Nossos cultos ali são todas as quartas-feiras, às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus. Você deve estar ali para juntos orar. Orar na igreja junto com o povo de Deus, a unção é melhor. Sabe, a unção, a presença de Deus é mais forte. Vamos lá, culto de oração, todas as quartas-feiras, às 19 horas. Sexta-feira, amanhã, portanto, sexta-feira, teremos aquele grandioso culto às 19 horas, de estudo, ensinamento da palavra, que você não pode perder de jeito nenhum. Leve sua família, faça um esforço para estar lá amanhã, sexta-feira, às 19 horas, ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Domingo de manhã, escola dominical, 8 horas da manhã,
culto da família, das 8 às 8h30, escolinha com as crianças. Outro departamento temos a escola com os jovens, adolescentes. E 8h30 começa a escola com toda a igreja. Muito bom, muito abençoado. Das 8 às 11 da manhã, você não pode perder. E depois temos o almoço com toda a igreja. É um dia festivo. 1h da tarde temos o culto com os jovens. 5h da tarde, companheirismo com toda a igreja. E às 18 horas, culto de cura divina e libertação. Ali no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Esperamos você lá, viu? Em Taguatinga Norte, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, no subsolo do edifício Praia Mar, ali em Taguatinga Norte. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas, grande culto temos ali em Taguatinga Norte, em nossa igreja, CNF1, setor F Norte, subsolo do edifício Praia Mar, ali em Taguatinga Norte. É muito conhecido, muito fácil para você estar ali. Terça-feira às 19 horas, sábado às 18 horas. Esperamos você nestas reuniões, onde juntos estaremos sendo ricamente abençoados pela palavra de Deus. Olha, não desligue sua internet, porque teremos agora reprise de nossos cultos lá na nossa igreja, das 6 às 7 da manhã, reprise de nossas escolas dominicais, culto doméstico, se torna um culto doméstico para as famílias. Continue com esta página ligada, divulgue esta página para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, divulgue-a, dizendo os horários de nossas programações aqui por esta página, Tabernáculo da Fé Brasília. É bom saber que você está nos ajudando a divulgar nossas programações. Faça alguma coisa para Deus. Se você não tem o dom de pregar, transmite esses cultos. Você está fazendo um papel de evangelização também, divulgando estas programações. Abraço, gente amiga. Amanhã estaremos com esta programação de volta, neste horário, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.